estou conseguindo agora. Começou a gravar. Eu tive que assinar o plano do Zoom para poder gravar o vídeo para vocês. Tá vendo como eu sou bom? Pagar R$ 40 por mês para assinar o plano. Mas, enfim, vamos... mais tarde, essas vão estar no YouTube para vocês repetirem, tá certo? Então, nós vamos iniciar hoje a aula de terapia intensiva, tá certo? Enfermagem em UTI. Então, para vocês chegarem até essa disciplina, vocês já devem ter conhecimento aí de algumas coisas, né? Que hoje a gente vai revisar e que vocês vão aprender a como funciona uma UTI, o que é uma UTI, né? A tão famosa UTI que a gente tanto imagina aí, que fala, que diz, nossa, a UTI ela é um ambiente muito pacientes muito graves, é um ambiente da morte. Quando um parente da gente vai para a UTI, a gente fica logo com medo, né? E a gente vai começar a ter outra visão sobre o que é a terapia intensiva, né? Todo mundo já me conhece, eu trabalho em UTI, eu sou enfermeira intensivista. Atualmente eu estou trabalhando em 3 UTIs, né? Em uma das UTIs é do COVID, né? E a gente aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de trabalhar dentro da UTI. E vocês vão aprender qual é o papel de vocês dentro da terapia intensiva, né? Qual é o papel técnico de enfermagem dentro da terapia intensiva. Então, a gente iniciar a nossa aula, eu vou ativar aqui o som de vocês para eu poder saber um pouquinho sobre... Só um minutinho. Para eu poder saber um pouquinho sobre o que vocês entendem de UTI, tá certo? Estou desativando o som aqui de vocês. Então, vocês podem me dizer, quando a gente fala em UTI, o que é que vocês pensam? O paciente que está bem debilitado e está precisando do auxílio do aparelho para sobreviver. Precisando do aparelho para sobreviver, o que mais? Precisa de mais cuidado. Pessoas que precisam de mais cuidado. Mais cuidados, né? Então, é basicamente isso. Vocês vão aprender que na UTI, a UTI eu costumo dizer que ela não é uma sentença de morte, né? Ela é uma esperança de vida, porque nós estamos na UTI cuidando das pessoas, né? Então, a gente vai aqui para o nosso slide, iniciar com a definição do que é UTI. Deixa eu passar aqui esse slide. Só um minuto. Nossa, tem um galo aí apitando. Eu já mandei ela calar a boca desse galo, que ele só chama nas 2 aulas. Acho que saiu o compartilhamento de tela, não foi? Então, vamos lá acompanhando na apostila. Depois a gente vê aí o compartilhamento de tela. Então, o que é UTI? Né? O que é a terapia intensiva? A terapia intensiva, ela é um setor, né, dentro do hospital. Voltou aqui. Essas aulas é muito engraçada. Então, vamos lá. Na nossa disciplina, a gente vai ter 4 sábados, né? E a gente vai ver aí vários módulos que a gente vai entender um pouco sobre a terapia intensiva e qual o nosso papel, o papel da enfermagem dentro dela, né? Nós vamos ver o conceito de terapia intensiva, a monitorização, balanço hídrico, cuidados aos pacientes graves, classificação de gravidade, né? Aprender o que é um paciente grave, o que é um paciente regular, o que é um paciente estável, né? A gente vai ter que diferenciar. Nós vamos ver aí o banho no leito, que vocês já começaram em fundamentos, ainda não terminaram por conta da pandemia, mas a gente já vai ter uma ideiazinha aí o que é. Cuidados de enfermagem com sondas e drenos, cuidados de enfermagem com catéteres, ventilação mecânica, o que é o tubo, o que é a traqueostomia, o que é a oxigenoterapia, vocês vão aprender, tá certo? Aspiração traqueal, que é um procedimento também da enfermagem, coleta de exames laboratoriais,
hemotransfusão, administração de medicamentos, manuseio de bombas de infusão, cuidado e controle de lesões por pressão e as anotações de enfermagem. Então, esse é o nosso conteúdo, tá certo? Do que a gente vai estudar durante essa disciplina. Então, vamos aqui para a definição do que é uma UTI, né? O que é a terapia intensiva. A gente inicia dando a definição de CTI, né? Antigamente, todo centro de terapia intensiva a gente chamava de CTI. Mas o que é um CTI? O CTI ele é o Centro de Tratamento Intensivo, de Terapia Intensiva, né? O CTI ele é um conjunto de UTIs dentro de uma unidade hospitalar. Então, a gente tem um hospital, esse hospital vai ter enfermaria, vai ter emergência, vai ter CME, vai ter bloco cirúrgico, e também, dependendo da complexidade do hospital, ele vai ter uma unidade de terapia intensiva, né? A CTI, ela é um centro que abriga todas as unidades de terapia intensiva. Por exemplo, o Hospital Metropolitano, aqui de Santa Rita, não sei se vocês conhecem, mas eu acredito que vocês já ouviram falar, ele tem um centro de terapia intensiva. Ou seja, o segundo andar dele é só de UTI, porque existem vários tipos de UTI, né? Tem a UTI pediátrica, tem a UTI cardíaca, tem a UTI neurológica, tem a UTI geral, tem a UTI adulto, né? Então, o centro de terapia intensiva, ele é um centro onde concentra ali várias UTIs, né? Mas o que é a UTI? A UTI, ela é a unidade de terapia intensiva. É uma unidade em que a gente presta cuidados intensivos ao paciente, ou cuidados ininterruptos, né? Cuidados contínuos. A gente vai ter a melhor assistência do paciente dentro da UTI. Então, esse é o primeiro tabu que vocês devem aprender a cortar, de achar que UTI é o lugar para quem está morrendo. Não, UTI é um lugar de pacientes que vão ter um cuidado mais atencioso, um cuidado melhor, certo? Pode ter certeza que o paciente vai ter um cuidado melhor dentro de um UTI do que de uma enfermaria, até mesmo por conta do dimensionamento da equipe, né? A equipe vai ser maior, vai ter profissionais especializados em cada doença, em cada problema que o paciente vai ter, né? E toda a questão de insumos, de material, vai ser bem melhor na UTI, tá certo? Então, a UTI ela é uma unidade que abriga pacientes graves ou de risco, que requeiram assistência médica, de enfermagem, radiológica e multiprofissional de forma ininterrupta. Ou seja, o cuidado da terapia intensiva ela é um cuidado contínuo, ele não pode parar. Ele só vai parar quando o paciente tiver alta. Utilizando de recursos específicos para o tratamento de sua doença. Medicações de alta vigilância, procedimentos, mecanismos, unidade específica dentro de uma CTI, ou seja, coronária, adulto, neurológica, pediátrica. Então, como eu falei, nós temos vários tipos de UTI. Aí vocês me perguntam, mas é obrigado todo hospital ter uma UTI? Não, não é obrigado todo hospital ter uma UTI. A UTI ela vai se encontrar em um hospital de alta complexidade, certo? Por exemplo, aí em Esperança vocês têm um hospital que é de baixa a média complexidade. É um hospital que não tem UTI. E não é obrigado ter UTI. Não é porque o prefeito não gosta, não quer, não é porque o deputado, o governador não quer, não. Vai depender da unidade em que é o hospital, certo? Até mesmo porque vai depender da quantidade de habitantes que moram naquela cidade. Então, Esperança é uma cidade de mais ou menos 30, 28 mil habitantes por aí. Eu não sei ao certo. Então, essa quantidade de habitantes, ela não comporta um hospital que tenha UTI, tá certo? A unidade de referência em terapia intensiva é Campina Grande. Em Campina Grande, a gente tem a maioria dos hospitais, eles têm UTI, a grande maioria. O Hospital de Trauma, o Hospital Pedro I, a Clipse, o João 23, todos esses hospitais, eles são de alta complexidade e eles comportam uma unidade de terapia intensiva. Até mesmo porque é o local do hospital onde se gera mais
gastos públicos, né? É onde se investe mais, é dentro de um UTI, tá certo? Então, algum de vocês já foram em UTI? Quem foi, levanta o braço. Já foram? Qual foi a experiência de vocês estarem dentro de um UTI? É bem diferente, né? Você vê ali, a primeira sensação é de ver que não fica acompanhante, né? Vocês sabem que não fica acompanhante em uma unidade de terapia intensiva. Solange quer falar, né, Solange? Eu tive uma experiência muito ruim, né? Quando eu entrei, né, era do meu irmão. Meu irmão ficou no UTI. Nós fomos, ele passou, bem dizer, uns 15 dias no UTI. Uhum. Que ele machucou a cabeça. Ele caiu do caminhão, aí machucou a cabeça. Mas quando eu entrei lá, eu fiquei assustada, né? Com tanto aparelho. Realmente as pessoas bufando, parecia que estava todo mundo morrendo. Eu fiquei 3 minutos, eu acho que era 1 hora. Pareceu, Ave Maria. Fiquei Tem alguém que está assustadíssima. querendo falar também, pode falar. Joelma. Professor, o senhor fala que a UTI é um lugar onde, né, não é a morte, mas assim, assim, acho que 50% morre, não? Assim, na UTI? Depende muito da gravidade da UTI, Joelma. A gente vai ver que a gente vai ter pacientes graves e pacientes regulares. Agora, na COVID, a gente tem visto muitos pacientes morrerem em UTI. Não por conta da assistência da UTI, mas por conta da gravidade dos pacientes. Para vocês terem ideia, no meu último plantão, que foi, hoje é sábado, quinta-feira eu dei um plantão na UTI COVID e nós tivemos 4 óbitos no dia. 4 óbitos. Mas geralmente isso não ocorre em outras doenças, no caso. Não, em outras doenças não. Vai depender muito do tipo de UTI, certo? Então, se o paciente ele está grave, ele tem que realmente ir para a UTI, porque ele vai ter um cuidado melhor, um cuidado diferenciado, tá certo? Então, a UTI, ela causa esse impacto, primeiramente porque você entra, você não tem acompanhante. O paciente não pode ficar com acompanhante. Aí o pessoal diz, nossa, mas o paciente não fica com acompanhante, isso é muito chato. Sei lá, e fica falando do pessoal da enfermagem, do hospital. Mas a gente precisa entender que o paciente ele não pode ficar com acompanhante dentro da UTI por conta da gravidade, da complexidade e da dinâmica do trabalho. Né? Hoje a gente já tem UTIs humanizadas, onde ficam acompanhantes, né, nas UTIs, a depender do paciente. Se o paciente ele não for grave, for um paciente estável, né, pode ficar com acompanhante. Mas se for um paciente grave, não é recomendado. Até mesmo porque o paciente pode intercorrer, pode realizar algum tipo de procedimento, o paciente pode até parar, pode morrer, né? E um acompanhante ele vai desestabilizar se ele ficar naquele ambiente. É um ambiente que tem pacientes... Né? Oi? Desespero do acompanhante, né? Da família dentro da UTI, né? Já imaginou você com um paciente, seu filho, seu tio, seu avô, enfim, e ele começar a morrer na sua frente, e o pessoal começar a reanimar, o quão desesperado você não vai ficar, né? Louco para fazer alguma coisa, né? Então, assim, existem pessoas que não têm estabilidade emocional para estar dentro do UTI, porque realmente, a UTI a gente vê coisas muito feias, né? A gente vê pessoas morrendo, a gente aprende a lidar com a morte, porque é natural do ser humano morrer, né? Mas não é natural que a gente veja as pessoas morrendo. Na UTI, a gente tem esse hábito de ver as pessoas morrendo, né? De fazer procedimentos invasivos, né? Procedimentos que a gente acha que o paciente vai sentir dor, procedimento cirúrgico dentro da UTI. Então, são coisas que a gente quanto acompanhante, não vai entender, né? Só vai entender quando a gente for profissional de saúde. E, graças a Deus, vocês vão aprender agora a entender. Por isso que o paciente não fica com acompanhante. Existe também uma estrutura física para se manter uma UTI. Né? A gente vê aqui nas imagens que eu coloquei para vocês que a gente tem uma estrutura física da UTI. Ó, deixa eu passar só essa imagem, a primeira imagem que está embaixo desse nome, planta física. A gente vê que tem os leitos, tem os aparelhos, né? Os leitos eles são separados. Então, existe toda uma estrutura para se ter uma unidade de terapia intensiva, tá certo? Toda UTI deve ocupar uma área física própria, de acesso restrito,
possui acesso fácil às unidades correlacionadas, centro cirúrgico, emergência, unidade semi-intensiva. Então, tem que ser um corredor amplo, que possa abrigar a outras unidades. Quanto ao ambiente, as UTIs devem possuir, no mínimo, a área coletiva de tratamento com boxe, né, que são esses leitozinhos, quarto de isolamento, tem que ter um quarto de isolamento, posto de enfermagem, área de prescrição médica, sala de utilidades, copa, rouparia, sala de preparo de materiais e equipamentos, depósito de equipamentos e material de limpeza, banheiro para clientes, área administrativa, sala de estar para a equipe. Né? Então, essa é a estrutura física de uma UTI. E a gente vê nessa imagem que a gente tem aqui leitos, né? São leitos de UTI. Eu coloquei uma imagem de uma UTI adulto e de uma UTI neonatal, que também é a mesma estrutura. O que diferencia é o tipo de leito. Né? Na UTI neonatal, a gente vai ter os bercinhos, como mostra aqui na imagem. E na UTI normal, a gente vai ter camas e leitos. Ó, aí é a UTI neonatal, né? Onde vai ter essas incubadoras que a gente chama. É aí que os bebezinhos ficam. O importante da UTI é que você veja todos os pacientes em um momento só. Então, a UTI ela tem que ser um arco. O posto de enfermagem ela é no meio e você consegue observar todos os leitos de uma vez só. Porque são pacientes graves que a qualquer momento podem intercorrer, né? Então, a estrutura certa de uma UTI é essa. O posto de enfermagem fica no meio e os leitos ficam ao redor do posto de enfermagem para que a equipe veja os pacientes de forma integral durante todo o plantão, tá certo? Qual é a equipe que trabalha em uma UTI? A UTI deve dispor, no mínimo, da seguinte equipe básica. Um médico com título de especialista em medicina intensiva, divididos em médico diarista e médico plantonista. Qual a diferença? O médico plantonista é aquele que fica no plantão, às 24 horas, às 12 horas, às 6 horas. E o médico diarista é aquele que passa visita, que acompanha o paciente, saiu de novo, que acompanha o paciente de forma integral, todos os dias. Por que tem que ter esse médico diarista? Porque, às vezes, um médico do plantão anterior fez uma coisa, aí o médico do plantão depois fez outra. E aí fica uma falta de comunicação. Então, esse médico diarista ele serve para fazer esse elo de todos os plantões e manter uma rotina única para aquele paciente, tá certo? Então, além dos médicos, a gente tem a equipe de enfermagem, que é para ter um enfermeiro administrativo, um enfermeiro assistencial. Nós temos os técnicos de enfermagem, que são vocês, fisioterapeutas, secretária e auxiliar de serviço. Então, esses são os profissionais da UTI, né? É composto por fisioterapeuta, médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. O profissional que mais está à frente desse paciente, né, que tem mais contato com esse paciente, é quem? É o técnico de enfermagem. É ele que vai fazer a medicação, é ele que vai fazer o banho no leito. Como dentro da UTI nós não temos acompanhantes, o técnico de enfermagem ele vai prestar assistência integral àquele paciente. Desde a alimentação, seja ela por sonda, seja ela via oral, até a troca de fralda. Né? Então, estejam cientes, se vocês forem trabalhar em UTI, vocês vão ter que trocar fralda, tá certo? Não tem como fugir disso, tá bom? Porque eu brigo muito com meus técnicos de enfermagem, porque eles ficam achando ruim porque vai trocar fralda. Eu disse, se você está achando ruim, faça outro curso. Porque essa é a nossa atribuição. Né? A gente tem que fazer o que é nossa atribuição. Então, a assistente de enfermagem ela vai de forma integral ao paciente UTI. A gente tem que dar ao paciente, mudar o depósito, a gente tem que fazer as medicações, prestar assistência na hora da urgência e emergência. Né? Então, o nosso paciente ele vai ser totalmente entregue a nós. Tá certo? Professor? Diga, pode falar. Vou fazer uma pergunta que é dentro do assunto, não é? Quer dizer que a gente que faz técnico de enfermagem, a gente escolhe a área que vai trabalhar dentro do hospital ou é geral o técnico de enfermagem? Ele é geral, ele é generalista.
Mas você indo para um hospital, a direção ela pode lhe colocar em qualquer setor, a depender do que você se identifica, entendeu? Então, você pode chegar a trabalhar no UTI. Eu aconselho a vocês, a UTI é o melhor lugar para se trabalhar dentro do hospital. Eu sou muito suspeita em falar, porque eu gosto muito. Mas é o melhor lugar para se trabalhar. Porque é um lugar que você não tem aperreio, é um lugar que você faz o seu serviço, é um ambiente fechado, não tem fluxo de ida e vinda de paciente, como na urgência. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar na UTI. Sempre trabalhei em UTI e amo. Então, nós vimos nas nossas imagens o leito. Aí eu pergunto a vocês, o que é um leito? Muitas vezes a gente se pergunta, né? Agora na pandemia a gente viu muito falar sobre leitos vagos, leitos preenchidos, leitos lotados, né? Então, o que é um leito de UTI? O leito é um leito hospitalar destinado ao atendimento do paciente adulto ou pediátrico na unidade por um período de até 12 horas, para a realização de tratamento clínico, cirúrgico, diagnóstico ou terapêutico. Né? Então, o ideal é que o paciente permaneça inicialmente 12 horas ali naquele leito. Porém, não é o que a gente vê. Né? O paciente ele não vai se curar em apenas 12 horas. Né? Tem pacientes que ficam aí meses e meses dentro da UTI. Né? Porque não conseguem ir para uma enfermaria, porque na enfermaria o cuidado ele é diferenciado. Né? Não fica um técnico de enfermagem exclusivo, não tem médico 24 horas. Né? A enfermaria ela é mais complicada. Então, o paciente ele vai para a enfermaria quando ele está estável. Tá certo? Então, o leito de UTI ele é um leito comum, como a da enfermaria. Né? Ele tem aquela cama, porque o paciente fica deitado. Tem os equipamentos que vocês vão aprender um por um, que né, o respirador, um monitor cardíaco. Tem as bancadinhas para colocar o material de higiene pessoal, que a gente chama de colmeia do paciente, né, colocar as medicações, o material de higiene. Tem o suporte de soro, tem a escadinha. Então, o leito de UTI ele vai ser todo o material exclusivo para aquele paciente. Nada é compartilhado, tá certo? Então, a gente vai dividir por numerações. Vai ser leito 1, leito 2, leito 3, leito 4, leito 5. Se o paciente está no leito 1, todo o material vai ser exclusivo para ele. O paciente do leito 2, todo o material vai ser exclusivo para ele. Tá certo? Então, a gente tem que saber diferenciar. Tá bom? Eu coloquei aqui uma imagem de um leito de UTI, mais embaixo. Fora isso aí, ó. Esse é um leito de UTI. Tá vendo? Ele é dividido, o paciente fica sozinho no leito. Aí tem aqui um respirador, né? Que é um respirador mecânico, um pulmão artificial. Tem os pontos de oxigênio, que é essas coisinhas aqui, verde e amarelo, que vocês vão ver mais à frente. Tem a identificação, uma placa de identificação do paciente, porque a gente tem que saber identificar se é o paciente certo, todo aquilo que vocês viram em fundamentos, paciente certo, medicação certa, via certa, né? Então, tem que ter essa identificação do paciente. Tem um monitor cardíaco, que a gente vai ver os sinais vitais, a monitorização do paciente. Tem as bombas de infusão, que vocês vão ver o que é. Então, o leito de UTI ele é muito bem organizado, tem que ser zelado pela equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem ela tem que fazer a higienização dos equipamentos. Quando o paciente morre ou tem alta, a higienização faz uma higienização terminal daquele ambiente, ou seja, lava as paredes, lava a cama, lava os equipamentos para receber o próximo paciente, tá certo? Para que a gente não possa passar infecção cruzada àquele paciente, tá bom? Então, nós vemos que na UTI a gente tem vários profissionais. Então, a gente pergunta, quantos pacientes a gente pode ter dentro de um UTI? E eu respondo a vocês. Em uma UTI, a gente vai ter os pacientes de acordo com a demanda do nosso hospital. Né? Se for um hospital de grande porte, vai ter até 20 leitos. Se for um hospital de pequeno porte, pode ter 10, 5, 4 leitos. Vai depender do hospital. Mas o dimensionamento da equipe ele é padrão em todo o território nacional, em todo o Brasil. Né? Então, a gente tem um médico para cada 10 pacientes, um fisioterapeuta para cada 10 pacientes, um enfermeiro para cada 10 pacientes. Então, se eu tenho na minha UTI 10 leitos, 10 pacientes, eu vou ter um médico, um fisioterapeuta e um enfermeiro.
Já o dimensionamento do técnico de enfermagem é diferenciado. O técnico de enfermagem ele fica com apenas 2 pacientes na UTI. Né? Então, você vai ficar responsável por 2 pacientes na sua UTI. Tá certo? Como é que a gente faz essa divisão? A gente faz a divisão, por exemplo, leito 1 e leito 2 fica com Laís. Leito 3 e leito 4 fica com Solange. Leito 5 e leito 6 fica com Marcela. Então, você, quanto técnico de enfermagem, você vai ficar responsável por esses 2 pacientes, para realizar todos os procedimentos dentro da UTI nesses 2 pacientes, os procedimentos que lhe competem, né? Banho no leito, medicação, dieta, troca de fralda, desprezar a diurese do paciente, mudar o paciente de decúbito, realizar os curativos. Então, esse paciente vai ser responsabilidade sua. Então, se nós temos 10 leitos na UTI, a gente vai ter 5 técnicos de enfermagem. Se nós temos 20 leitos na UTI, nós vamos ter 10 técnicos de enfermagem. Então, existe um dimensionamento para que a equipe não fique sobrecarregada, tá certo? Para que você possa prestar a melhor assistência ao seu paciente. Aí, como Joelma perguntou no início da aula, se a UTI ela fica pacientes graves, que os pacientes morrem, a gente tem que saber identificar a diferença dos pacientes, a classificação desses pacientes, né? Existem pacientes estáveis, existem pacientes graves e existem pacientes muito graves, né? Então, a gente vai saber diferenciar esses pacientes. Eu coloquei uma tabela aqui no material, que a gente vai ver aqui a classificação dos pacientes conforme cuidados intensivos. Então, nós temos 4 classes de pacientes, né? Nós temos aqui 4 classes de pacientes. Nós temos o paciente classe 1, que é o paciente fisiologicamente estável, requerendo uma observação profilática, ou seja, aquele paciente que está estável e está só ali na observação, que a gente só está observando ele, para ver se ele não tem alguma piora. Nós temos o paciente classe 2, que é um paciente estável, porém requer um cuidado intensivo maior. É aquele paciente estável que a gente está monitorizando mais, que a gente está mais alerta em relação a ele. Nós temos pacientes graves e instáveis hemodicamente, né, que é aquele paciente. Paciente grave é aquele que está entubado, é aquele paciente que está com o uso de drogas sedativas, né, um paciente mais grave, mas que tem um prognóstico de melhorar, não quer dizer que ele não vai melhorar. E nós temos os pacientes da classe 4, que são pacientes muito graves, né, que são pacientes com indicação compulsória de internação em UTI, com assistência médica e de enfermagem contínua e especializada. São aqueles pacientes que estão realmente muito graves. Pacientes que não respondem a estímulo, pacientes que têm instabilidades nos seus sinais vitais, né? Pacientes com choque séptico, pacientes de trauma crânioencefálico, pacientes muito graves que vão também estar na UTI. Então, na UTI, nós temos pacientes que vão de estáveis, de estado geral regular, até pacientes gravíssimos, né? O paciente muito grave, né? Então, o paciente, para ele estar internado em uma UTI, indica que o caso inspira cuidados. O paciente que precisa de unidade de tratamento intensivo é aquele que necessita de monitorização constante dos seus sinais vitais, do estado hemodinâmico e da função respiratória. Então, eu posso estar na UTI conversando, consciente, ou se eu tiver que classificar em uma situação mais contínua, né, eu posso ser encaminhado para a UTI, mesmo falando. Na UTI não fiz só pacientes entubados, né? Existe essa classificação. O paciente está regular, mas ele precisa da UTI. O paciente está gravíssimo, então ele precisa de toda forma de um leito de UTI, tá certo? Então a gente tem que saber diferenciar. Na UTI ela não fica só pacientes graves, fica pacientes regulares também que precisam de uma monitorização para não piorar, tá certo? Então, quando é que esse paciente vai ter alta da UTI? Quando ele tiver estável hemodinamicamente. Quando ele não requerer mais nenhum cuidado intensivo, cuidado de forma contínua, quando ele já estiver melhor. Então, ele vai ter alta da UTI para a enfermaria, tá certo? Vocês têm alguma dúvida
sobre a estrutura da UTI, sobre o que é uma UTI? Quem tiver, ative o som. Ronaldo, pode acontecer de um paciente que esteja num estado grave e precisar fazer hemodiálise. A hemodiálise é feita normalmente num paciente que esteja na UTI? Com certeza, é normalmente. A gente vai ver mais para frente. A hemodiálise, ela é um procedimento exclusivo da UTI também, tá certo? Por quê? Os pacientes, quando eles chegam em estado muito grave, que começam a iniciar uso de drogas vasoativas, vocês estudaram, vocês fizeram até um trabalho em cardiologia sobre drogas vasoativas, não lembrado? Quando o paciente ele utiliza drogas vasoativas por muito tempo, eles adquirem insuficiência renal aguda, né? Vocês estudaram aí em nefrologia que a insuficiência renal é aguda, aquela que dá no momento, mesmo que o paciente não tenha nenhum problema renal, né? Então o paciente está muito grave, ele está em cima de um leito de UTI, entubado, com uso de droga vasoativa, o rim dele vai começando a perder sua função, né? E o paciente precisa fazer hemodiálise. Então, é implantado um catéter de hemodiálise e esse paciente faz hemodiálise dentro da UTI. Não necessariamente ele não vai fazer para o resto da vida, né? Se for uma insuficiência renal aguda, ele vai fazer até ele melhorar daquela insuficiência renal, né? Não é que ele vai ficar o resto da vida fazendo hemodiálise. Mas dentro da UTI, ela tem que ter uma equipe de hemodiálise também, tá certo? Tudo alright? Mais alguém tem alguma dúvida? Quem tiver dúvida pode falar. Fala agora ou cale-se para sempre. No UTI de criança, professor, no UTI onde tem criança, a maioria das pessoas, a maioria tem acompanhante, né? Porque eu vejo no trauma sempre assim, nas UTI de criança. Isso, na UTI infantil e neonatal, ela tem que ter acompanhante, tá certo? Não por conta do hospital, mas por conta de uma lei federal realmente que proíbe crianças ficarem sem acompanhantes, tá certo? Porém, em casos de crianças muito graves, não é obrigatório o pai ou a mãe ficar, tá certo? Ele fica por opção, para não ver o sofrimento daquela criança. Eu já trabalhei em UTI pediátrica e a nossa criança ela não ficava com acompanhante. Os pais vinham durante o dia, mas iam embora. Faziam só uma visita estendida, por conta do tipo da gravidade da criança, por conta que os pais não tinham condições emocionais de ficar ali 24 horas, tá certo? Mas uma UTI neonatal e uma UTI infantil, ela pode ter acompanhante, tá certo? Não é obrigado, mas pode ter, tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida sobre a estrutura e sobre o que é uma UTI? Então, só revisando, a UTI ela é uma unidade de terapia intensiva que vai cuidar e prestar atendimento e assistência a pacientes de forma ininterrupta, ou seja, de forma contínua, trazendo procedimentos, trazendo assistência de enfermagem, assistência médica, de forma integral àquele paciente, de tudo, de todos os âmbitos, tá certo? Então, a primeira coisa, por exemplo, se vocês saírem do curso técnico de enfermagem do IRTEC e fizerem um concurso público, se Deus quiser, e forem trabalhar em uma UTI, a primeira coisa mais básica e simples que vocês precisam saber é a noção de sinais vitais. Aquilo que a gente, desde o início do curso, vem falando para que vocês possam estudar, para que vocês possam aprender sobre os sinais vitais, né? E aí eu pergunto a vocês, o que são sinais vitais? Alguém pode me dizer? Cri, 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 cri. Escutei o grilo agora. O que são sinais vitais? É tudo que demonstra a vitalidade do paciente, né? Pulso, PA, tudo que demonstra que o paciente tem vida, né? Muito bem, Nayara. Os sinais vitais, eles são sinais de vitalidade do paciente, né? Os sinais vitais, ele vai indicar se o paciente tem algum tipo de complicação, se o paciente está complicando. Então, é por isso que é muito importante você saber e ter noção de sinais vitais dentro de um UTI. O paciente que entra na UTI, a primeira coisa que a gente vai fazer, admitir um paciente hoje, primeira coisa que vai fazer,
tirar a roupa do paciente. O paciente não fica em leito UTI de roupa de casa, adorno, que é adorno? Brinco, anel, pulseira, óculos, prótese dentária. Então, não é para o paciente ficar com esse tipo de material, né? O paciente ele deve ficar de fralda, no máximo uma batinha do hospital, para evitar contaminação e para facilitar o trabalho da enfermagem, o trabalho do médico, né? Se o paciente intercorreu, o paciente já pensou, o paciente intercorreu, o paciente está de calça. Aí você vai lá tirar as calças do paciente na carreira. Não, o paciente ele tem que estar à vontade, porque o leito de UTI ele é um leito onde o paciente pode intercorrer a qualquer momento. Então, o paciente chegou na minha UTI, tirei todos os adornos dele, tirei todos os dispositivos que ele tiver, né? E eu vou realizar a monitorização cardíaca, a monitorização multiparamétrica do meu paciente. Ou seja, o paciente que fica no leito de UTI, ele fica com uma monitorização onde a todo momento está se aferindo os sinais vitais desse paciente. Ele tem que estar durante todo o dia, a gente tem que estar acompanhando os sinais vitais desse paciente. Você não vai 2 vezes no dia, 5 vezes no dia, olhar a pressão do paciente. Não, esse paciente ele vai estar com uma monitorização, com um monitor que vai estar puxando a pressão arterial desse paciente durante todo o plantão, todo dia, de dia e de noite. Então, o paciente ele precisa estar monitorizado, porque qualquer alteração nos sinais vitais do paciente, você vai observar logo de cara, tá certo? E você vai tomar alguma conduta de acordo com aqueles sinais vitais que ele mostra. Então, nós temos uma monitorização que foi criada para facilitar a vida da enfermagem, para que a gente não precise, a cada 2 horas, a cada 1 hora, estar indo lá olhar a pressão do paciente. Existe um aparelho chamado monitor cardíaco, né, que ele vai observar esses sinais vitais e ele vai dar em valores esses sinais vitais, tá certo? Do meu paciente. O que é monitorização? É um processo contínuo e diário que envolve 3 componentes: coleta de dados, análise e interpretação dos dados, tomada de decisão. A monitorização de sinais vitais faz a leitura dos sinais vitais do paciente, indicando em tempo real para a equipe médica, através das informações na tela e de alarmes visuais e sonoros, qual a sua condição atual de saúde do paciente. Então, o monitor cardíaco, ele vai puxar todos os sinais vitais do meu paciente. Pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória, o que mais? Vamos dizer, todo tipo de sinais vitais do meu paciente vão ser observados nesse monitor que a gente vai instalar lá no nosso paciente. Ele vai ficar, durante a sua estadia na UTI, e vai ficar lá com aquele monitor sendo monitorizado, tá certo? A temperatura, ela também aparece nesse aparelho ou a gente tem que estar indo aferir, assim, não sei como chama quando é a temperatura, né? A gente tem que estar indo olhar. Isso, não. A temperatura, ele tem um fiozinho que você coloca embaixo da axila do paciente e fica mostrando a temperatura em tempo real do paciente. Tá bom. Só que muitas vezes o monitor quebra, aí esse cabo se perde, aí às vezes você precisa estar... Quando o monitor está sem funcionar, aí você tem que ir lá no termômetro, olhar a temperatura. Geralmente, se for um manuzinho organizado, vai ter lá a temperatura do paciente, tá certo? Nós, dentro da UTI, vai depender de UTI para UTI, mas geralmente a gente faz o registro, a anotação desses sinais vitais a cada 2 horas, né? Então, durante as 24 horas, a cada 2 horas, você vai fazendo um registro desses sinais vitais do paciente. Ele está monitorizado o tempo inteiro, né? Mostrando a pressão arterial em tempo real, mostrando a frequência cardíaca, mostrando a saturação do paciente. O que é saturação? É o nível de oxigênio no sangue do meu paciente, né? Mas a cada 2 horas, você, técnico de enfermagem, vai anotar no registro 10 horas da manhã, os sinais vitais desse paciente estava esse. 11 horas da manhã, os sinais vitais do paciente estava esse. 2 horas da tarde, os sinais vitais do paciente estava esse, né? Porém, se o paciente tiver alguma alteração nesse meio tempo, você vai ter que informar o médico, né?
e ao enfermeiro para que seja tomada alguma medida, tá bom? Professor, Alguém falou? professor, Não. como é que se identifica, pronto, um paciente que ele não fala, que ele não está, né, consciente, como é que vocês identificam dores no paciente? Ocorre Pronto. isso? A dor, ela não vai estar no monitor, né? Porque a dor, ela é uma coisa bem relativa. A gente vai identificar o paciente através da conversa, né? De feições. Já o paciente que não tem nenhum sinal, não está esboçando nenhum sinal, está entubado. Primeiro que o paciente entubado, ele já fica com analgesia contínua, né? A gente já monta uma medicação para que ele venha diminuir as dores dele, né? Até mesmo porque ele não vai saber dizer se está sentindo dor ou não. O paciente que não está entubado, mas um paciente que está torporoso, que está mole, que está sem conseguir falar, a gente vai indicar através de sinais, né? De gemidos, de feição de dor, né? Quando você mexe o paciente faz assim, mexe com a cara, geme, né? Então você tem que identificar através disso. Né? A dor, ela é um sinal vital, mas aí você não, no nosso balanço de UTI a gente não anota dor. Né? Porque geralmente os pacientes de UTI eles ficam com analgésico de horário nas medicações, seja uma dipirona, seja um tramal, seja um paracetamol, tá certo? Só lembrando a vocês que durante a aula, durante essa disciplina de UTI, vocês vão ouvir alguns termos diferentes que vocês nunca ouviram na vida. Então, vocês me perguntem se vocês não souberem, tá certo? Que eu vou explicar esses termos a vocês. Isso é importante porque a gente usa muitos termos. Então, o primeiro sinal vital que a gente vai avaliar, que vai estar lá no nosso monitor, é a pressão arterial, né? A famosa PA, a pressão que o sangue faz nas artérias. Eu não vou nem explicar o que é, porque vocês já estudaram. Em todas as disciplinas, vocês já estudaram o que é pressão arterial, né? Acho que vocês já aprenderam até a aferir pressão arterial de forma manual, né? Então, na UTI, a gente tem um monitor que ele vai aferir sozinho a pressão arterial do meu paciente. Aferiu a pressão arterial, eu vou lá e anoto a cada 2 horas quanto está aquela pressão arterial do meu paciente. Então, dentro do leito de UTI, a gente tem 2 tipos de pressão arterial. Né? A gente tem a pressão arterial invasiva e a pressão arterial não invasiva. A pressão arterial não invasiva é aquela que a gente faz. Cortou o som, professor? Para mim, o número de banco, sabe? Cobrando dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro, fazer o quê? Então, a pressão arterial não invasiva é aquela normal, que coloca aquele manguitozinho no braço e puxa no meu monitor, né? Da mesma forma que eu faço de forma manual. A pressão arterial invasiva, ela é um procedimento médico, né? Onde o médico vai colocar um cateterzinho na artéria do paciente e o monitor ele vai ler em tempo real a pressão arterial do paciente. Então, se a pressão baixa, o monitor vai mostrar a hora que a pressão está baixando. É um procedimento que é feito dentro da UTI para pacientes que estão graves, pacientes que estão com instabilidade de pressão arterial muito grave, paciente de trauma, realmente pacientes bem graves mesmo. Né? Então, a gente instala uma pressão arterial invasiva, ou PAI, né? Para que seja aferida essa pressão de forma mais precisa. Né? Essa pressão ela vai ser a mais correta possível. Porque a gente sabe que o manguito ele pode estar folgado e pode dar alguma interferência na pressão arterial. A gente sabe que esses aparelhos é como se fosse um aparelho daquele digital. Né? Então, pode haver erro, tudo mais. A pressão arterial invasiva, ela não existe erro. Né? Porque ela é tirada diretamente da artéria do meu paciente, tá certo? Então, eu coloquei aqui uma imagem que mostra o paciente com a pressão arterial invasiva. Ó, é quando, por meio de um procedimento médico, é introduzido um catéter na artéria e conectado ao sistema que irá retratar no monitor a pressão arterial em tempo real, tá certo? Então, a pressão arterial ela é um dos principais parâmetros que a gente vai avaliar no nosso paciente e anotar a cada 2 horas. Além da pressão arterial, a gente vai ter os batimentos cardíacos, né? A frequência cardíaca
do nosso paciente, ela também vai estar lá retratada no nosso monitor cardíaco. Alguém quer falar? Acho que não. Então, a frequência cardíaca, ou batimentos cardíacos, eles vão estar lá no nosso paciente. Nosso paciente vai ter monitorizado e a frequência cardíaca vai estar a cada momento, né, em tempo real. O paciente parou, a frequência cardíaca vai mostrar lá no monitor que o paciente parou. Né? Então, é um sinal vital que a gente vai estar sempre de olho. Se o paciente está com taquicardia, que é a frequência acelerada, se o paciente está com bradicardia, que é a frequência diminuída, então tudo isso vai acusar lá no nosso monitor, tá certo? Já falei aqui batimentos cardíacos, vamos passar aqui. Não precisa nem eu dizer a vocês o que é frequência cardíaca, né? É a frequência em que o coração pulsa o sangue para o restante do corpo. Né? Então, o nosso monitor, como é que a gente vai ver a frequência cardíaca do nosso paciente? Para monitorizar a pressão arterial, a gente vai colocar aquele manguito do nosso paciente e para a frequência cardíaca, a gente vai colocar os eletrodos do nosso paciente, né? São eletrodos que a gente coloca, né? Como aqueles do eletrocardiograma. Vocês já viram os eletrodos? Tem as corzinhas azul, verde, amarelo e vermelho, né? Então, a gente vai colocar um adesivozinho no nosso paciente e ele vai ficar sua estadia completa. Enquanto ele estiver na UTI, ele vai ficar com aqueles eletrodos para a gente ficar monitorizando a frequência cardíaca do nosso paciente, tá certo? Então, existe uma posição que a gente vai colocar esses eletrodos, tá certo? E isso não é uma coisa tão relevante para vocês, porque, assim, vai depender muito de monitor para monitor, né? A questão da posição dos eletrodos, né? Sempre vai vir retratado no nosso monitor como é que é para a gente posicionar os eletrodos, né? A gente tem que observar para ver se realmente aqueles eletrodos estão funcionando, para que não possa dar um resultado falso para o nosso paciente, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Diga. Quando é uma pessoa mais obesa, a posição pode dar mais errada ainda ou não? Não, os eletrodos, eles identificam direitinho. Uma pessoa obesa, a pressão arterial ela pode dar diferenciada, né? Por conta do manguito. Né? Então, a gente tem que ter aquele bom senso de saber se realmente é aquela frequência, se realmente é aquilo. Uma vez aconteceu comigo, eu estava lá no Hospital Santa Isabel, uma menina recém-formada que tinha chegado para trabalhar, a paciente tinha desconectado, a paciente agitada tinha desconectado os eletrodos, né? Desconectou os eletrodos e o monitor ficou zerado. Né? Então, essa menina saiu correndo, gritando, dizendo que a paciente tinha parado, a paciente tinha morrido, não sei o que, ela não se deu nem o trabalho de olhar se realmente estava conectado, se estava direitinho os eletrodos. Não. Ela começou a gritar, deu um grito, disse que o paciente tinha parado, todo mundo correu. Quando foi lá que chegou, era porque os eletrodos estavam desconectados. Né? Então, a gente tem que ter bom senso de saber se realmente está dando alguma interferência, vamos olhar se está posicionado, se está direitinho, para a gente poder avaliar esse paciente. Toda a informação que a gente dá ao médico vai depender da gente. Né? O médico ele vai ter essa confiança na gente, tá certo? Então, tem uma imagem aqui de um peito real, com os eletrodos posicionados aí, para aferir a frequência cardíaca do nosso paciente. Nessa frequência cardíaca, nessa monitorização, vai ficar também rodando um eletrocardiograma. Vocês lembram do eletrocardiograma? Aquele exame que faz para identificar atividade cardíaca, atividade elétrica do nosso paciente. Então, além da frequência cardíaca, vai ficar lá rodando o eletrocardiograma do meu paciente. Tá certo? Diga. Tem, por as cores, tem local, assim, o amarelo tem que estar do lado direito, na parte superior do abdômen, do tórax, como é que é? Tem local certo? Tem um localzinho certo. O que acontece? Existem marcas de monitores que vêm com cores diferentes. Então, não é bom a gente tomar como exemplo as cores. Né? Existem um cruz que a gente vai ver. Né? Cada eletrodo ele vai ter uma letrinha. O eletrodo RA,
e LA, e vai ter o eletrodo LA e LR. Né? É complicado você entender, é bom na prática. Quando a gente terminar a pandemia, a gente vai ter aula prática de UTI. Então, eu vou ter que mostrar a vocês bem direitinho, tá certo? Então, os eletrodos, eles vêm com a posição. Lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo superior, lado direito superior. Vai depender muito do monitor, tá certo? Mas aí você vai ter lá o manual. Você pode olhar aqui, ó, que na caixinha de monitor ele vem dizendo RL, LL. Então, você vai identificar, geralmente tem um desenhozinho como esse, para mostrar qual é a posição correta. Vai depender muito do monitor, tá certo? É igual o eletrocardiograma. Professor, e esse eletrodo, quem bota é os enfermeiros ou os técnicos? É o técnico de enfermagem que monitoriza, tá certo? Obrigada. De nada, meu anjo. Então, além da frequência cardíaca, mais para frente eu tenho um vídeo que eu vou colocar ainda hoje, para vocês verem como posiciona e como a gente pode identificar no monitor alguns problemas, tá certo? Além da frequência cardíaca e do eletrocardiograma, a gente vai ter outros sinais vitais que vão ser mostrados lá no nosso monitor cardíaco, como respiração, saturação de oxigênio. O que é a saturação de oxigênio? É a quantidade de oxigênio que vai aí para o nosso sangue, que vai ser transportado no nosso sangue. Se o paciente está com essa saturação baixa, significa que ele está com menos oxigênio no sangue, tá certo? Alguém lembra o valor de referência da saturação normal, valor normal? 98? Isso, 98. 98 é um valor normal. A gente considera de 92 a 100 o valor normal, né? Normal, né? Abaixo de 92, o paciente pode estar desaturando, né? Pode estar perdendo oxigênio no sangue, tá certo? Então, é bom vocês aprenderem os parâmetros normais dos sinais vitais. Os parâmetros da pressão arterial, os parâmetros normais da frequência cardíaca, que é de 60 a 100 batimentos por minuto, porque a gente vai identificar o problema no paciente se ele tiver alguma alteração desses sinais vitais. Né? Então, é importante... E a PA? Qual é o parâmetro normal, Pro? Da PA, a gente considera de 11 por 7 a 13 por 9. Tá certo? Mais ou menos. Nessa faixa, de 11 por 7 a 13 por 9. Tá certo? Se estiver acima, o paciente vai estar hipertenso. Se estiver abaixo, o paciente vai estar hipotenso. Tá certo? Obrigada. De 11 a quanto? Oi? De 11? 11 por 7 a 13 por 9. É um valor, uma faixa normal que a gente considera. Tá certo? Mas também vai depender do tipo do paciente. Se for um paciente obeso, a gente sabe que vai dar uma pressão um pouco maior. Tá certo? Se for um paciente que esteja sonolento, a pressão pode dar um pouquinho baixo. Então, a gente também tem que ter bom senso, mas a gente precisa saber os parâmetros reais e os parâmetros normais daquele paciente, tá certo? Dos sinais vitais. Estudem isso, não esqueça. Então, eu coloquei aqui uma imagem de uma enfermeira fazendo as anotações de sinais vitais, ó. E um monitor cardíaco ali mostrando toda a monitorização do nosso paciente. E coloquei também uma imagem de um monitor, da tela do monitor, mais embaixo. Essa é a tela do nosso monitor. Então, a gente vê aí os gráficos que ele fica mostrando. O gráfico da frequência cardíaca, o gráfico da pressão arterial, o gráfico da respiração do paciente. Então, a gente tem aí vários parâmetros do meu paciente. O parâmetro de cima, o primeiro que está o nome BPM, e tem um coraçãozinho, é o quê? Frequência cardíaca. O paciente está com a frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto. Está normal? De 60 a 100, né? É isso, está normal. A saturação do paciente, a saturação de oxigênio, que é o que vem embaixo, representado pela sigla SpO2. Saturação de oxigênio. Está 100%. É normal? É normal. A pressão arterial vem aí mais abaixo, está 120 por 80, ou seja, 12 por 8. Está normal? Tá. Normal. Nós temos esse 40, ele é o dióxido de carbono do nosso paciente. Ele é uma monitorização diferenciada, né? Só para pacientes que estejam
em uso de ventilação mecânica para saber se o paciente está retendo muito dióxido de carbono. Então, ela não é uma monitorização muito comum que a gente utiliza, tá certo? Mas ela também está, o valor é de 30 a 40, certo? Mais baixo a gente vai ter aqui RESP, que é respiração. É normal, tá? 16, respiração do paciente normal. Quem lembra? Qual que é? É para você respirar 16 vezes por minuto. Ah, isso eu não lembro, não. Normal. É normal. A gente pode marcar de 14 a 20 respirações por minuto. Então, é normal. Isso. E esse último que tem o nome TEMP, que está 37, é o quê? Temperatura. Temperatura. Está normal? Tá. Está normal também. Certo? Se fosse 37,5, a gente já achava que o paciente ia já começar uma febre. Então, aqui é um monitor cardíaco que está acusando os sinais vitais do paciente e esse paciente está estável. O paciente está normal. Então, esses valores eles vão ficar se alterando de acordo com a vida do paciente. Se o paciente morrer, o monitor vai zerar, tá certo? Esses gráficos, eles são muito importantes também para a gente aprender que os gráficos, eles vão dizer se o valor ele está certo. Para o valor estar certo, condizendo com a verdade, o gráfico eles têm que estar bonitinho, assim como esses já estão. Tá vendo? Os gráficos estão bem simétricos. Se o gráfico estiver todo doido, é sinal de que tem alguma coisa errada no nosso monitor. Então, a minha assistente de palco vai abrir um vídeo que eu mandei para ela, minha assistente, para que vocês possam ver o monitor de forma real. Só um minuto. É o segundo vídeo, por favor. Olha o nome que lindo, meu amor, da assistente. Não é? Então, esse é um monitor cardíaco. Está marcando aí de um paciente 42. Esse já é um pouquinho diferente daquele da foto, né? É diferente, justamente. Atribulado, assim. Lorinaldo, Diga. pode acontecer de, tipo, o monitor estar com problema e de alterado e, tipo, você não saber se é o Pode paciente acontecer. Pode acontecer. Você tem que ter bom senso de saber se realmente aquilo condiz com a verdade. Ó, esse vídeo aí, ó, o paciente está com a frequência cardíaca. Dá pausa aí, deixa aí nessa pausa. Inicialmente, o paciente está com a frequência cardíaca de 43. Tá vendo? É normal a frequência cardíaca de 43? Não, tá baixo. Tá baixa. Ele está com bradicardia, né? A saturação está 99. Tá normal? Tá. Tá. A pressão arterial, que está ali, PA, de vermelhinho, está 121 por 43. Tá alta. Não, ela Não, tá... Tá normal. Tá normal. A sistólica está normal, mas a diastólica está baixa, tá vendo? Tá Tá 43. baixa. Ela está divergente. Né? Ela está uma alta e outra muito baixa. Né? Uma normal e outra muito baixa. A frequência respiratória, ela está bem no cantinho ali, ó. Tá 42. Está normal? Não. Não. O paciente está fadigado, está muito respirando. Então, esse é um monitor de uma parada cardiorrespiratória, no momento exato que o paciente está parando. Solta o vídeo aí, DJ. Ó, o paciente ele vai parar, preste atenção. Ele está bradicardizando, fazendo uma frequência respiratória alta, de repente ele começa a fazer a sistolia, né? A fibrilar, ó. O coração ele começa a ficar louco, a saturação ela para, a PA ela para, fecha. Ai, que agonia. Está com fibrilação atrial, ó, tá vendo? Reanimaram o paciente voltou ao normal. Essa fibrilação é quando o coração começa, ele começa meio que tremer, bater de um sentido diferente, né? Isso mesmo, ele perde o ritmo, né? Ele não sabe o que é bater de forma sincronizada.
Menina, ela tem um gato. O gato tá assistindo aula também. Ele quer assistir de todo jeito, ele é chato, viu? Vai para lá. Então, solta de novo o vídeo para a gente ver direitinho. Ó, o paciente ele vai ficar lá no seu leito e o monitor ele vai estar desse jeito, né? Dando os valores, toda a frequência cardíaca, valor da frequência respiratória, valor da saturação, valor da saturação, da pressão arterial. Acho pânico o vídeo dela. Mas eu acho que vocês entenderem. Depois eu vou para o grupo o link desses vídeos, tá certo? Para vocês entenderem direitinho. Alguém tem alguma dúvida sobre a monitorização do paciente? Não, perfeito. Então, você vai estar a todo momento olhando ali aquela monitorização do paciente. Como Laís falou, se der um valor muito errado, muito diferente, por exemplo, se der a frequência respiratória está dando 60. Não condizem, né? Você vê que o paciente está respirando normal. Então, você tem que ver que é um aparelho, né? E aparelho pode dar problema. Você tem que ver se o aparelho realmente está funcionando, né? Aí, no caso, faz o quê? Vai lá e faz manualmente? Vamos supor, para conferir a de PA. forma manual. Isso, manual, de forma manual. Mas aí, geralmente, essas coisas se resolvem rápido. A gente sempre tem reserva de monitores, né? Coisas resolvem rápido. Mas aí você tem bom senso também. O paciente está com a frequência cardíaca muito alta. Você vai lá, confirma no pulso. Realmente, o paciente está com a frequência cardíaca alta, né? Então, a gente vai estar olhando para o monitor a todo momento, tá certo? Esse paciente. O monitor vai lá, está acusando em tempo real todos os sinais vitais desse paciente. Se esse paciente está bem, se esse paciente está... E os valores, eles vão aí se modificando. E você vai ver se realmente o paciente melhorou, se o paciente piorou. E como eu falei, a cada 2 horas você vai ficar anotando esse registro de sinais vitais para que o médico ele possa ter um controle dos sinais vitais do paciente durante essas 24 horas. Tem outro vídeo, eu acho que ela não está conseguindo colocar. Coloca aí o outro vídeo, que é de uma mulher. Isso. A mulher fazendo a monitorização. É uma técnica de enfermagem, iniciando a monitorização do nosso paciente. Vamos assistir. Boas práticas, procedimentos de enfermagem. Primeiramente, lavar as mãos, né? Higienizar as mãos, que é muito importante para a nossa saúde. Bem lavadinha, do jeito que a mulher está ensinando. Ou mulher para lavar a mão, beijo de Deus. Chegar no paciente, informar o que você vai fazer. Né? Vocês estão vendo que tem um monitorzinho lá do lado ó, da paciente. O paciente está no leite, tem um monitor aí do lado da paciente. E aí a técnica está explicando que vai precisar monitorizar essa paciente para ficar olhando os sinais vitais dela em tempo real. Né, ó. Tirou o cobertor da paciente. Monitor cardíaco, eletrodos, que é o que a gente utiliza para colar no paciente. Ó, tá vendo? Ó? Esse já tem um desenhozinho da posição que coloca, tá vendo? Aí ela já vai saber onde vai colocar cada cozinha. Ó, esses adesivozinhos a gente chama de eletrodo. É um adesivozinho que na ponta dele ele tem o gel condutor, que é o que vai transparecer e mostrar no monitor o valor. Né? Então tem que ter esses eletrodozinhos aí, que é uns adesivos. Pega o paciente. A posição que a gente utiliza é nas laterais do peito, um em cima, um embaixo e um meio, em cada lado. É um formato de 5. Um em cima de cada lado, um em cima e embaixo de cada lado e um no meio.
Coloquei, ó, os eletrodozinhos. Vamos esperar aparecer no monitor o valor. Ó, está configurado direitinho. Tá vendo? Ó, está aparecendo. Ele fica desse jeito. A todo momento fica se passando, ó, o gráfico, a frequência cardíaca, a pressão, ó, a frequência está 70, a pressão. E esse valor ele vai mudando de acordo com o paciente. Cobre o paciente de volta. Levanta as grades. E pronto. Entenderam direitinho? Vocês viram como fica lá o monitor acusando os sinais vitais do nosso paciente? Então, tudo certo. Quando a gente iniciar as aulas práticas, vocês vão monitorizar os pacientes lá. Um vai monitorizar os outros. Tá certo? Então, para concluir a nossa aula de hoje, a gente vai ver balanço hídrico, tá certo? Eu acho que ainda dá tempo da gente ver. São poucos slides, né? A gente começou um pouquinho atrasado, a gente atrasa um pouquinho. Ninguém vai almoçar hoje. Então, vamos lá. Além dos nossos sinais vitais, uma anotação muito importante que a gente faz dentro da UTI é o balanço hídrico, né? O que é balanço hídrico dentro da UTI? O balanço hídrico é o resultado da quantidade de líquido que entra e sai do corpo humano em um determinado intervalo de tempo, que tem por objetivo monitorar os parâmetros que permitam acompanhar o equilíbrio hídrico do cliente diante do tratamento proposto, dependendo de seu estado patológico, renal ou cardíaco. Então, o balanço hídrico ele é uma anotação de enfermagem que o técnico de enfermagem vai fazer a cada 2 horas sobre a quantidade de líquido que entra e que sai do nosso paciente. Não existe problema, não existe segredo nisso. Você vai registrar o que entra e o que sai. O que você fez de medicação de líquido, o que o paciente ingeriu de líquido, você vai registrar. O que o paciente colocou para fora também. Urina, fezes, vômito. Então, tudo isso ele vai ser registrado. Terminou o plantão, foi registrado tudo, o enfermeiro vai lá, vai somar todos os valores e vai dar um valor exato daquele paciente, tá certo? É atribuição da enfermagem, em especial do técnico de enfermagem, observar e registrar toda a quantidade de líquido que entra e sai do organismo do paciente. É atribuição do enfermeiro calcular e liberar o resultado do balanço hídrico parcial das 12 horas e total das 24 horas. Classificamos o balanço hídrico entre perdas e ganhos. Então, a gente vai registrar, durante essas 24 horas, a perda e o ganho do nosso paciente. O que ele perdeu e o que ele ganhou, tá certo? Aí você me diz, por que é importante fazer isso? Nós sabemos que o nosso corpo ele precisa de água para sobreviver, né? O nosso corpo ele é composto da maior parte por água, né? O nosso sangue ele é líquido. Então, o líquido ele é muito importante para a nossa vitalidade, para que a gente possa sobreviver. Então, é por isso que dentro da UTI a gente tem que ter esse controle do que entra e do que sai do nosso paciente, do líquido que entra e do líquido que sai do nosso paciente. Então, o balanço hídrico ele não é nada mais do que nada menos de um registro que você faz, né? O registro de enfermagem ele é muito importante. Eu coloquei até aqui uma notinha no nosso slide, ó. O registro de enfermagem deve proporcionar informações significativas para que se possa planejar uma assistência integral e contínua ao paciente. Assim, acrescentando o papel relevante que apresenta no processo de tomada de decisão. A anotação é uma das formas de comunicação entre os indivíduos envolvidos no cuidado. É importante para a educação do pessoal da área da saúde. É importante na pesquisa. É importante nas questões administrativas e nos aspectos legais. O registro de enfermagem, reflexo da eficiência e eficácia dos cuidados oferecidos ao paciente. Então, tudo que você registra do seu paciente, ele vai servir para que você possa ajudar no diagnóstico desse paciente, né?
Então, o balanço hídrico corporal reflete a diferença entre os ganhos e perdas diários de água pelo organismo. Constitui excelente parâmetro de avaliação clínica e de adequação terapêutica. Então, nós classificamos o balanço hídrico como perdas e ganhos, né? Perdas é tudo aquilo que o paciente perdeu e ganhos é tudo aquilo que o paciente ganhou. Então, esse balanço hídrico, ele é fechado a cada 12 horas. E a cada 24 horas, ele é calculado o resultado final. É uma continha de matemática que a gente vai fazer mesmo, tá certo? Mas a sua atribuição do técnico de enfermagem é apenas registrar. Registrei, dei água ao paciente, 150 ml de água, vou lá e registro, 150. O paciente urinou 200 ml de urina, a gente tem que estar contando. Vou lá e registro 200. Então, assim, o médico vai saber se o paciente está urinando, se o paciente está recebendo dieta, se o paciente está conseguindo beber água, né? É muito, muito, muito importante, tá certo? Podemos considerar ganhos todo líquido que entra no paciente, como dieta, seja ela oral, enteral, medicações que sejam venosas, intramusculares, subcutâneas, enterais e orais, hidratação venosa, água e etc. Então, tudo que você injeta de água no paciente, seja pela boca, seja pelo acesso, tudo que o paciente ingere de água, ele é um ganho. A gente marca como se fosse um ganho. Podemos considerar perdas todo líquido que sai do nosso paciente, como diurese, urina, vômito, resíduo gástrico, fezes, secreções e demais fluidos, né? Então, eu vou registrar o que ele ganhou e o que ele perdeu, tá certo? Tem aqui uma imagem de um balanço hídrico de verdade, ó, já preenchido por uma profissional de saúde, ó. Tem aqui, balanço hídrico / sinais vitais. Tem a faixinha aqui, ó, no cantinho, o nome sinais vitais, ó, da paciente, a idade, o peso, a altura, a especialidade da paciente. Tem tudo aqui. Aí tem aqui, ó, sinais vitais do paciente. Tem as horas e tem a hora que foi registrada esses sinais vitais. Temperatura, frequência cardíaca, respiração, pressão, tá? Aqui tudo registrado, estão vendo? Aí tem aqui a parte de líquidos administrados, que são os ganhos. Aí tem aqui, ó, tudo que foi ingerido pelo paciente. Soro fisiológico, 200. Medicação venosa, 40. Medicação venosa, 20, às 10 horas. Medicação intramuscular, 4 ml, às 12 horas. Você vai colocar tudo no horáriozinho, tá vendo? Ó? Isso nos ganhos. Aí tem aqui líquidos eliminados, ou as perdas, né? Aí tem aqui, ó, diurese, que é a urina. De 8 horas da manhã, ele fez... Foi de 8, não. Foi de 6 horas da manhã, ele fez 50 ml de urina. Certo? De 10 horas da manhã, ele fez mais 50 ml de urina. Mais 1000 ml. De 2 horas da tarde, ele fez 800 ml. E tem aqui drenos, sonda nasogástrica, vômito, fezes. Então, você vai registrar tudo que o paciente ganha e tudo que o paciente perde. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Acho que eu fui bem claro, né? Isso não tem problema, não tem... Na última matéria a gente estudou, professor, isso. Estudou o balanço hídrico, não foi? Pronto, ótimo. Estão revisando. Então, o balanço hídrico, ele é um procedimento de dentro da UTI, onde você vai registrar todo esse balanço hídrico do nosso paciente para que o médico possa saber e tomar algumas medidas. Vocês estudaram nefrologia. Nefrologia a grande importância da nefrologia é o balanço hídrico, porque um balanço hídrico mal feito pode levar o paciente a fazer hemodiálise sem o paciente precisar, certo? Então, existe o cuidado da gente ter que anotar esses registros de enfermagem de forma correta, de forma coerente, de forma real, não inventar o que a gente acha que foi, a gente tem que colocar da forma correta para que o paciente não venha a se prejudicar. Então, eu coloquei aqui só um cálculo para a gente ver bem direitinho, ó. O cliente
recebeu 1.200 ml entre dieta e medicações e eliminou 980 ml entre diurese e drenagem nas 24 horas. Então, ele ganhou 1.200 e perdeu 980. Então, o resultado dele foi positivo. Ele teve 220 ml. O balanço hídrico total das 24 horas, nesse caso, é positivo, pois o cliente teve mais ganho do que perdas, certo? Então, vocês estudaram em nefrologia, mas é importante vocês saberem que na UTI, vocês fazem esse registro de balanço hídrico a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas, você faz sinais vitais do paciente e balanço hídrico, o que ele ganhou e o que ele perdeu, né? Essa é a principal anotação de enfermagem que a gente tem que fazer na nossa UTI, tá certo? No nosso paciente, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre o que é UTI? Sobre o que é a terapia intensiva? Qual o perfil de paciente que a gente utiliza, né? Quando vocês forem falar em UTI, que alguém dizer, UTI é o lugar em que o paciente está morrendo. Vocês vão aprender agora a dizer que não. Na UTI, a gente tem pacientes graves e a gente cuida para que esses pacientes saiam da gravidade, né? Mas a gente também tem pacientes de forma regular. Professor, o UPA não tem UTI, não, né? A área vermelha é como se fosse uma UTI? De onde? Nas UPAs. Nas UPAs. UPA não tem UTI. A UPA, se o paciente precisou de UTI, ela vai ser encaminhada para um hospital de referência, tá certo? A UPA tem a sala vermelha, que tem todo o aparato de UTI. Mas o paciente ele não pode permanecer lá, tá certo? Na sala vermelha tem um respirador, tem um monitor, mas o paciente ele não pode permanecer, né? Porque é um serviço de rotatividade, tá certo? Entendi. A gente vai ter UTI em hospitais de alta complexidade, hospitais grandes, tá certo? Então, eu conversei com a Thaís e a gente combinou de quando voltar às aulas presenciais, a gente fazer pelo menos umas 2 aulas práticas, para vocês aprenderem a fazer aspiração, para vocês aprenderem a fazer o próprio monitorização cardíaca, monitorização hemodinâmica do nosso paciente, tá certo? Professor, Estou aí, diga. Quando o paciente vem a óbito, o envelopamento é lá no leito mesmo de UTI? O quê? Para preparar ele para ir para a funerária. No próprio leito, isso. O paciente veio a óbito, a gente vai preparar o corpo lá no leito da UTI. Depois vai ter uma higienização terminal para que possa receber outro paciente naquele leito. Tá certo? Eu acho que em fundamentos vocês aprendem aí a preparar corpo. Acho que é em fundamentos. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida da aula? Gostaram da aula de hoje? Nós vamos ter muito a se ver ainda. Vocês vão aprender demais. Tá certo? Hoje eu ainda vou mandar uma atividade para que vocês possam passar a semana aí fazendo essa atividade. Para no próximo sábado a gente corrigir. Vocês mandarem para mim e a gente corrigir. Tá certo? Tá certo. Posso mandar por foto? Pode. Eu não sei fazer PDF, não. Pode mandar por foto, viu? Vai ter uma atividade online e uma atividade escrita. Aquelas atividades online que eu costumo mandar, é porque eu acho que você não estava, Nayara. Mas eu mando um link para que vocês respondam pelo lá mesmo, sabe? Mas eu acho que vou mandar uma atividade escrita, que é para vocês terem o que fazer durante a semana. Ocupar a mente durante a semana, né? Pois tá certo, gente. Muito obrigado pela aula, pela atenção de todos. Obrigada a você. Um cheiro aí para todos e até a próxima, se Deus quiser. Até, professor. Até, professor. Tchau. Tchau. Tchau.